A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos. A paz do Senhor a todos os irmãos. A gente vai estar deixando uma passagem aqui sobre a igreja primitiva no livro de Atos, capítulo de número 2, verso de número 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. Agora, capítulo 4, verso de número 32. E era um coração e alma da multidão, dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositava aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Amém? Amém. A gente vai falar sobre a igreja primitiva, a primeira igreja, como que era a igreja de antigamente e a igreja de hoje em dia. Bom, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, quando eles receberam sinais, maravilhas, eles começaram a pregar a palavra de Deus com poder, com autoridade. E naquele tempo, quando eles começavam a pregar, pessoas começaram a se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos. E a Bíblia deixa bem claro que o ministério começa a crescer. Antes, os primeiros que foram batizados era 120, começou a crescer uma multidão. Várias pessoas de tribos, línguas começaram a se arrepender. O Espírito Santo começaram a convencer elas do pecado e de praticar a justiça. E o ministério começou a crescer tão grande que as pessoas, elas começaram a dar os seus bens para os apóstolos. Elas começaram a dar as suas fazendas, o seu terreno, tudo de valor que elas tinham, elas davam, elas vendiam e davam para os apóstolos. O que os apóstolos faziam? Pedro, Tiago, João, Felipe, Barnabé, eles pegavam todo aquele dinheiro que eles ganhavam, que era dado aos pés deles, e que eles faziam? Repartiam. Eles não pegavam para ele. Pedro não pegava a fazenda, bens material dos outros. Pedro, ele pegava tudo que tinha, todos os discípulos que tinham dinheiro e dividia com todos. O pão era para todos. O alimento era para todos. Então os discípulos faziam isso. Tudo o que tinha, todas as propriedades, todo o valor, ele pegava e dividia com todos. Todos que era convertido. Ninguém ficava sem comer, sem investir, sem um terreno para morar, porque ali tinha várias classes, tinha gente rica que se convertia, tinha gente pobre, porque quando a Bíblia fala, deixa bem claro que vendia sua fazenda, era uma pessoa que tinha condição. Quando fala que vendia seus bens, era uma pessoa que tinha condição. Então ali era um grupo de vários tipos de classe rica e classe pobre, e eles vendiam tudo e davam para os apóstolos. E por que os discípulos faziam isso? É simples, por causa de Jesus, por causa de um bom mestre. Jesus ensinou eles a dividir. E por isso que eles dividiram. É isso que faz uma diferença. Quando tem um bom mestre, os discípulos se tornam bons discípulos. Jesus,
Ele lavou os pés, ensinou a amar todos, não julgar pela classe. Jesus, na Santa Ceia, dividiu o pão com todos, até com o traidor. Então os discípulos, eles começaram a fazer isso porque eles entenderam a mensagem do mestre que passou para eles, a dividir. Porque se a gente for ver pela Bíblia, os discípulos era para estar rico, era para estar bem. Todas as almas que ele ganhou, todos os bens que eles ganharam, eles podiam pegar para eles. Mas eles não fizeram isso, porque eles tinham o Espírito Santo. Eles tinham o poder de Deus. Por isso que antigamente tinha doutrina, tinha amor e tinha poder. Mais para frente, Pedro, ele vê um paralítico. E ele fala, eu não tenho ouro nem prata, mas que eu tenho eu te darei. Em nome de Jesus, levante e ande. Mais para frente tinha uma jovem que ela morreu. Taliba. E quando Pedro pega essa pessoa, essa menina, ora, ela ressuscita. Porque tinha poder. Então, hoje é diferente. A igreja primitiva dos apóstolos, a igreja de hoje é totalmente diferente. É totalmente diferente. Tudo que entra hoje, agora na igreja, é para quem? Para o pastor. É para o líder. É para o profeta. Para o dono. Para o presidente. E é totalmente diferente hoje em dia. A passagem deixa bem claro. Tudo que entrava dentro da igreja era para todos. Hoje você só vê fama, reconhecimento, aplauso para o pastor. É por isso que muitos pastores se corrompem, muitos líderes se corrompem. Eles esquecem do próximo. Eles só se preocupam com o necessitado de fora e os da casa, e os membros da casa. Eles não ganham os de fora e nem os da casa. E muitos membros vão embora, se afastam. Por causa do quê? Essas coisas simples, essas coisas que não tinha. Antigamente era assim. Antigamente a igreja era unida. Por isso que crescia na graça, no conhecimento e no poder. É por isso que hoje está desse jeito. Hoje não tem mais união. Hoje a pessoa ela quer dar um carro, exemplo, para a igreja. O pastor pensa que é dele. O líder pensa que é dele. Não, é de todos. Todos os membros. É do porteiro que recebe as pessoas. É do grupo de louvor. É de todos. Falta de amor. Então a gente tem que entender tudo que entra dentro da igreja, como antigamente, é para todos. Não é só para o líder. Não é só para a irmã. É para todos. É para todos. Para todos crescer na graça, no conhecimento. Para não ter divisão. Então a gente tem que entender isso. Hoje você vê o pastor ganhando carro, é bênção, glória a Deus, Deus abençoe a vida dele. Mas ele tem que entender que aquele carro não é só dele, é da igreja. Se entra dinheiro na igreja, o pastor, que é o líder, ele tem que entender que o dinheiro não é só para o pobre necessitado. A Bíblia fala, mas também é para os dentro da casa. Porque tem gente dentro da igreja que está sofrendo o pior. Tem gente dentro da igreja que sofre pior dos de fora. Tem gente dentro da igreja não tem nada para comer, mas não conta. Então por isso que a igreja antigamente, ela era uma igreja que crescia no poder, na graça. Porque eles tinham união. Então hoje a gente tem que entender isso. A gente tem que entender isso. Igreja verdadeira hoje é essa. O pastor, ele divide o dízimo, as ofertas, não só com o próximo, mas com dentro. E não só uma vez. Não adianta eu ajudar, eu sou o exemplo, eu sou pastor, eu ajudo um necessitado dentro da minha igreja uma vez por semana e tá tudo bem. Uma vez por mês tá tudo bem. Não, aqui era todos os dias. Tudo que entrava era repartido com todos. Então nós temos que entender isso. Nós temos que compreender isso. Amém? A palavra deixou bem claro, né, meus irmãos? Que eles repartiam, né, a cada um segundo a necessidade que cada um tinha, né? Então, a união, a comunhão dos irmãos, antigamente, tem que voltar, né, meus irmãos, para hoje, né? Quem tendo 2, 3 casas, dá uma para um irmão que às vezes está desempregado, tem filhos, tem esposa e não tem casa para morar.
Quem que dá? Tem que ser uma pessoa como esse povo aqui, ó, Glória a Deus. cheio do Espírito Santo. Verdade. Porque senão as pessoas ficam apegadas a bens materiais Se corrompe. e fica com a visão muito tampada. E acha que, tipo, ganhou uma oferta, é só para ele, entendeu? É para todos. Não é para todos os irmãos que estão ali ajudando na obra e muitas vezes passando necessidade. Então, essa palavra aqui está abrindo a nossa visão, né, meus irmãos? Para nós ser diferente, né? Para nós poder agir diferente, né? Ser como a igreja primitiva, a igreja antiga, que era cheia de poder. Por que que tinha tanto poder? Olha a comunhão desses irmãos. Verdade. Por que que tinha ali, operavam ali maravilhas no meio deles? Não. Porque ali não tinha o egoísmo, né? Não tinha altivez de coração, a pessoa não queria ser maior do que o outro. Olha o que Paulo fala aqui, para considerar, cada um considerar o outro maior, entendeu? Não fala para nós se considerar maior do que os outros, mas diz para cada um considerar o outro superior por humildade, porque Jesus, ele se humilhou, sendo rei, ele se humilhou em forma de homem, né? Não teve por usurpação ser chamado de Deus. Então, que nós venhamos pegar esse exemplo aí da palavra do Senhor, que nós venhamos agir como a igreja primitiva, né? A igreja antiga, né? Tem que voltar, né? Tem que voltar essas obras, tem que voltar essas humildades. Vamos buscar isso aí do Espírito Santo de Deus, né? O amor de verdade tem que voltar mais. Amém? Amém. Hoje em dia, a igreja ela é totalmente diferente da igreja primitiva, da igreja de antigamente. Hoje, não tem amor, e se tem é pouco como antigamente, que todos os membros dividiam os seus bens, seus terrenos, suas fazendas para todos. Hoje a gente vê que o dinheiro que entra na igreja, não de todas as igrejas, claro, quem mais fica com dízimo, quem mais fica com as ofertas, é o líder, é o presidente, que seria o pastor. Mas se a gente for analisar, Pedro, que era um líder, que era um apóstolo, Tiago, eles não aceitaram os bens das pessoas, as fazendas. A Bíblia fala bem claro que eles vendiam os seus terrenos, as suas fazendas, os seus bens, e dava quem? Para os apóstolos, os pés dos apóstolos. Dava para Pedro. E Pedro ele podia muito bem pegar o dinheiro para ele. Se a gente for analisar, os discípulos era para ser rico, né, antigamente, porque eles estavam ganhando muita coisa. Mas a gente tem que entender que se o líder só ganhar, tem mais chance de ele se corromper. Se o líder ele só ganhar, ele não dividir, tem mais chance de ele perder, de ele se afastar de Deus, de ele ser soberbo. Pois muitos acontece isso. Muitos se afastaram de antigamente, nos dias de hoje, por causa disso. Começou só a ganhar, receber. Esqueceu. O que Jesus ensina? Se você tem 2 capas, dá um para o seu irmão. Se você tem 2 carros, dá um carro para o seu irmão. Se você tem dinheiro, está sobrando, divide uma parte com o seu irmão, no necessitado. É por isso que antigamente tinha poder. O paralítico ele andava, o cego enxergava, o morto ressuscitava. Porque todos os membros eles eram em comum, como a gente leu. Todos ali tinham o mesmo foco, que era Cristo. E ali tinha o mesmo foco, sem interesse. Se eu visse uma irmã necessitada, uma irmã que não tinha um chinelo, tinha que dar o do meu. Então, antigamente tinha isso. Hoje é muito mais diferente. Hoje é como eu já falei, tem doutrina nas igrejas, tem amor, mas não tem poder. Porque o Espírito Santo não gosta disso. O Espírito Santo ele entra em um ministério, numa igreja, quando todos são unidos. Porque Amós 3,3 deixa bem claro, andará 2 juntos se não tiver em acordo. Se uma igreja não tiver em acordo, vai ter divisão. E Deus não vai operar. Então a gente tem que entender isso, que todo dízimo, todo o dinheiro que entra dentro da igreja é para o pobre, sim, necessitado de fora, e para os dentro da casa. Os dentro da casa.
Porque tem muita gente dentro que é membro do ministério, do grupo de louvor, é porteiro, que está precisando, necessidade. Está às vezes passando fome, às vezes não tem uma roupa para vestir, às vezes veio de longe, não tem condição. Que exemplo que eu dou? Se eu sou um pastor, eu tenho um carro e meu irmão ele vai andando, ele anda muito para ir para a igreja. Que exemplo que eu estou dando? É por isso que hoje não tem poder. É isso que eu já falei, hoje não tem poder. Qualquer igreja leva o paralítico, ele não vai andar. Leva um cego, não vai enxergar. Leva um morto para ressuscitar, não vai ressuscitar. Porque falta de amor. E não adianta ajudar uma vez. Não adianta ajudar uma vez por mês, uma vez por ano e tá tudo bem. Aqui eles ajudavam todos os dias. Todos os dias que eles não estavam em jejum, falava que eles dividiam o pão para todo mundo comia. Todo mundo louvava. Todo mundo estava no mesmo foco, que era ser salvo, se salvar, morar no céu. E eles não estavam apegados ao dinheiro. Por quê? Por causa do Espírito Santo. O Espírito Santo estava tocando neles. Então a gente tem que entender isso, que uma igreja verdadeira, você que não é crente também, uma igreja verdadeira é essa. É aquela igreja que elas vão ajudar os de fora e os dentro da igreja. Uma igreja de Cristo é essa. A igreja hoje, se a gente for analisar, a igreja hoje que mais ajuda os dentro da igreja é a congregação cristã. Isso a gente não pode negar. Aqui onde a gente mora tem uma igreja, congregação cristã. E essa igreja está construindo por causa do quê? Dos membros de lá. Cada um está dando dinheiro e está fazendo a igreja. Hoje não tem mais isso. E hoje se tem é difícil. Então a gente tem que entender que não é só os de fora que precisam. Tem gente dentro da igreja que também precisa. Tem gente da igreja que não tem roupa, não tem casa. Então a gente tem que entender isso, igreja. Se a gente não for a igreja de antigamente, o poder de Deus não vai ser manifesto. Sinais e maravilhas. E a Bíblia deixa bem claro, eles começaram a repartir entre eles e Deus começou a acrescentar. Deus começou a fazer o ministério crescer, as bênçãos crescer. Então a gente entende isso, a gente não pode ser pegado nessa terra. Às vezes você não congrega numa igreja física, mas às vezes você tem um irmão, uma irmã, que você busca, que você faz a obra. E tem que entender, o que entra entre você não é só do líder, é de todos. Todos têm que ganhar. Amém? Se a gente for parar para pensar, analisar, buscar Deus, os maiores hoje vivos, os maiores cristãos que parecem como Pedro, como Tiago, os maiores, aqueles que são cheios do Espírito Santo, os verdadeiros, são aquelas pessoas que não são reconhecidas. São aquelas pessoas pequenas, aquelas pessoas que fazem a obra sem se aparecer, sem chamar atenção. Aquelas pessoas que fazem a obra com amor. Não pesa no pé de ninguém, não pesa nenhum irmão, nenhuma irmã. Às vezes tem um carro simples, faz a obra. Às vezes tem uma bike simples, faz a obra. Eu estava lembrando do missionário Davi Miranda. Quando ele casou com a esposa dele, ela contava que eles iam para a igreja de bicicleta. Ele ia e ela ia atrás, na simplicidade. E é isso que Deus gosta, simplicidade. E se a gente for analisar hoje é assim, muitas pessoas hoje que são de Deus, elas fazem as coisas na simplicidade, às vezes faz coisas que não mostra para ninguém, e às vezes com pouca coisa, às vezes ganhando um salário mínimo, ela consegue ser fiel no pouco. E por isso que Deus ama muito essas pessoas. Deus tem abençoado muito essas pessoas por causa da simplicidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente ganha uma oferta, ganha uma bênção de alguém, às vezes uma coisa de muito valor. Tomar cuidado para não se corromper. Pois até os de antigamente na Bíblia, como Salomão, vários, se corromperam quando estavam no alto. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ser fiel no pouco e ser fiel no muito para não se corromper. Amém? Amém. Hoje, a minha igreja tem que ser assim. A sua igreja tem que ser assim. Como a igreja antigamente. O seu pastor tem que ser assim. Unidos, todos no mesmo foco, no mesmo amor. Todos saber dividir. Todos ganhar. Todos repartir o pão para todos. Amém? Amém, meus irmãos.
Vamos voltar ao que era antigamente, né? Vamos se esforçar para nós ser cheios das obras do Espírito, amém?